Israel! Babilônia não é seu lugar. Em homenagem à nossa visitante de hoje, chora Israel! Não, vamos rir, Israel, Jesus está voltando. Tá na hora já. De volta na nossa jornada aqui pelo conhecimento bíblico, seguindo em Atos, que é uma questão bruta. Hoje o assunto é bruto também, e vai ser muito legal. Negão, figura de casa, minha esposa também, conhecida e grávida! Minha esposa está grávida! De repente você está assistindo aí, já está no quarto, quinto, sexto filho já. E apresente, por favor. Ah, rapaz, eu fiquei ontem assim, quase emocionado, porque eu falei, não acredito que ela aceitou o nosso convite. Eu sou facinha, cara. Celebridade. Eu sou facinha. Eu nem tinha terminado de escrever, ela falou, eu vou. Eu ia pedir. Eu ia pedir pra ver. Lala Saad tá com a gente, finalmente. Cresci ouvindo as histórias da Lala. Olha Comendo só. as comidas da Lala. Comendo as comidas da Lala. Rapaz, é boa, hein? E olha, a comida é boa. É boa. É boa. Muito legal. Lala conhece Jesus há quanto tempo? 24 anos de caminhada aqui. Tem um testemunho da Lala num projeto anterior nosso do Evangelho Simples, que era o Como Ter Certeza. Então, se você entrar no YouTube aí, Como Ter Certeza, Lala, Isso. Tô eu lá. tá lá. A Lala tá lá. Não precisa refazer agora. Quantos anos? 6 lá? anos. 6 anos atrás. Que a gente gravou. Que a gente gravou. isso, Vai ver a diferença que 6 anos faz na vida de uma pessoa. Vai lá, Precisa Fábio. gravar um novo agora. É. E você conhece Jesus há quanto tempo? 24 anos de caminhada. Muito legal, muito bacana. Bom, sem mais delongas, se você não curtiu, curta, compartilhe e marque seus amigos. Mandar um abraço de cara pro pessoal, pro nosso RIP que está começando lá em Iracemápolis. Glória a Deus, um abraço desse povo que eu amo! Viu, Rainê? Loira linda! Pessoal de Iracemápolis, queremos vocês aqui, hein? Vou marcar pra vocês verem. Nós que vamos lá. Muito legal. Hoje a gente está em Atos 10, continuando a semana passada. Atos 10, e o objetivo de hoje é mostrar que o plano de redenção de Deus, que é um plano power mirabolante, fantástico e completo, o plano de redenção de Deus para o homem, ele está disponível a qualquer homem, a qualquer criatura, independente da raça, da religião, orientação sexual, posição social, Política. Inclusive está escrito aqui nesse capítulo que ele não faz acepção de pessoas. Isso aí, esse é o caminho. Esse é o... Já percebeu algumas pessoas lá fazendo acepção de pessoas enquanto Jesus não faz? Opa, pessoa a religiosa. gente, se não vigiar, a gente faz. Gente. Muito bom. Negão, Esse não, né? Esse não. É o que mais anda, às vezes. é o farisaísmo que ainda impera no nosso coração, né? Nos livros, Senhor. Negão, seus pais te proibiam de andar com uma turma, com alguém, assim? Existia uma turma problema, assim, tinha? Ah, sim. No bairro? Esse conselho, falou, ó, não quero ser andando com fulano e fulano, porque eu tô sabendo que fulano e fulano estão andando com o outro, ou estão fazendo tal coisa. Tinha, de vez em quando, umas restrições, assim. Geralmente era com a galera que já tava mesmo já nas drogas. Na minha época, o droga pesada era maconha, né? Nossa, fulano fuma maconha. Cheira cola. Não, o cheiracola já tava no último nível. Mas era, fulano aí, ele Meu fumou tempo ainda maconha não outro dia aí. Tu sabe, eu ouvi falar aí que um dia eles fumam maconha aí. E aí meu pai proibia de vez em quando. Tinha um preconceito religioso também? Tipo, não anda aquela turma lá que eles são macumbeiros, não é aquele povo lá que esses aí são... Acho são que no testemunho bairro de não Jeová, teve. né? O crente, olha, Você cuidado teve com os isso? crentes. Você teve isso? Tudo Cuidado com os crentes, teve Ah, isso? sim. A minha mãe, ela sempre ensinou pra gente que crente era quase palavrão. Rapaz. Minha mãe não é uma pessoa de muito preconceito, não, com as coisas. Mas ela é muito religiosa. E como a gente cresceu, né, numa tradição religiosa, era complicado, assim. A gente falou muito já sobre isso, é bom pontuar de novo, porque aqui a gente não está falando de religião. Não é troca de religião, a gente está falando saia da religião. É isso, não é troca, isso, saia da isso, religião. isso. Seja ela evangélico, católico, abandone essa relação com Deus baseada no que você faz, nas regrinhas, nas liturgiazinhas vazias, e tenha uma intimidade com Deus. Exatamente. Também foi o que aconteceu com a gente. Está acontecendo, Sim, tá né? acontecendo, tá É um acontecendo. processo também de descortinar. Isso é muito legal porque toda a síntese do evangelho, de viver o evangelho, é exatamente isso. É você finalmente abandonar meios de chegar até Deus, ou de manipular o sobrenatural e conseguir algo com Deus e perceber o que Deus de fato fez por nós. Isso é a essência de tudo. Eu já vi muita gente, na verdade uma vez eu falei que a gente não era religioso, que a gente pregava contra a religião, eu falei, que absurdo, você não sabe o que você está falando. Eu falei, então, eu tenho certeza absoluta que quem não sabe é você, mas eu não quero ser grosseiro, eu só dizer que assim, você está confundindo, você acredita que se eu falo de Deus eu estou falando de religião.
Não existe isso, né? Falar de Deus é falar de religião. Falar de Deus é falar de Deus. A religião foi criada depois disso, aí precisa entender essa história. E falar de Deus, né? A gente vai aprendendo a amar, né? O que a gente vai ler hoje de Atos dos Apóstolos faz a gente entender quem é Pedro, o que Pedro viveu, o que ele ensinou, as experiências sobrenaturais que ele viveu. Isso a gente não consegue enxergar. Sim, né? Isso é só quando você realmente tem revelação. É muito interessante deixar a religião e seguir uma pessoa que é Jesus. É incrível isso. É o que muda realmente. Senão, A gente continua só com o mesmo coração de antes, só fazendo algumas coisas que algumas pessoas reconhecem. Verdade, eu tenho, como é que é? Uso até um crentez fluente. Opa, Como é que a gente estava dizendo lá? O manto. Manto, varão, vaso. Por aí. Sangue de Jesus sem poder. Ô, Negão, semana passada você estava aqui, eu acho que da turma aqui você é o único que estava aqui. Então recapitule semana passada a história de Cornélio orando. Como é que foi isso aí? Você tem 30 segundos. 30 segundos. Cornélio é um cara da guarda romana, um centurião, escalado para servir lá na região de Israel. E ele era alguém que tinha uma conduta muito bonitinha, era um cara de boas obras, ele sempre estava esmola, sempre bem relacionado, os judeus gostavam dele, porque ele não era um cara abusivo, apesar de representar o inimigo, né, o adversário, era alguém de boa conduta, um cara legal. Generoso. E esse cara se sentiu, de repente, atraído pela mensagem de Deus. E aí, atraído pela mensagem, o Senhor aparece para ele e fala assim, olha, as suas orações chegaram até mim, as suas boas obras chegaram até mim, e agora eu quero que você vá buscar alguém para falar, para explicar melhor para você. E aí ele destaca 3 homens do grupo dele, lá dentre eles um soldado, que já era cristão inclusive, para ir na casa de Pedro para buscar Pedro, para Pedro explicar para ele o evangelho. Pedro estava lá no beira-mar? Pedro estava de boa, beira-mar, tomando aquela água de coco gelada e tal, curtindo. E aí de repente Pedro estava com fome, enquanto preparava a comida ele foi orar. E aí, enquanto ele orava, ele viu um lençol que descia do céu com todos os tipos de animais. Que já era uma preparação para quê? Já era uma preparação para explicar que Deus não faz exceção de pessoas, né? E aí, o detalhe, porque o lençol era atado pelas 4 pontas, né? E tem uma simbologia ao redor disso. Todo tipo de animal ali dentro. E quando desce, a visão de Deus fala para ele assim, mata e coma os animais. Ele falou, imagina, eu sou Pedro, eu vou comer coisa impura, imagina. Deus, e aí, você precisa ouvir mais Deus, cara. Meu Deus, o senhor não conhece a palavra não? Eu não posso comer carne de porco, não posso... E aí aconteceu isso, aí Deus fala para ele assim, quem é você para tornar impuro aquilo que eu santifiquei? E aí exorta ele umas 3 vezes até que finalmente ele entende, aí batem a porta. E aí foi aí que acabou o episódio. Tum, 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 quem está batendo a porta. E aparece lá os soldados pedindo a ele para ir até a casa de Cornélio. Então, você estourou mais do que 30 segundos, agora você vai ser penalizado. Vai ter que imitar uma galinha aqui no Mentira. Sempre que aprenda, né? Imitar um animal impuro é ótimo. Sou eu, pronto. Eu sou. Então estamos em Atos 10, a partir do versículo 24 até o 48, é a leitura de hoje. E começando no 24, lá para estrear na sua voz rouca e adocicada, versículo 24 para... No dia imediato, chegaram a Cesareia. Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se a seus pés, o adorou. Pronto, você já pulou mais um aí, antes do 24 ainda. Dia seguinte, eles chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus amigos e os seus parentes mais íntimos que tinha... Preparou uma festa. Para mim, sabe como é que está escrito na minha Bíblia? Hip Cesareia. Chamou os amigos e os parentes para tipo, o Pedro tá chegando aí, vamos separar. Escutar, porque esse cara sabe, ele andou com Jesus. Amém. Não? Aliás, é o que a gente espera lá, o pessoal de Iracemápolis, que a gente vai lá, faz um churrasco lá, prepara lá. Esses caras são bons de comida. Ele juntou a galera. O que o texto mostra é que eles de imediato foram... eles não se distraíram pelo caminho, nada disso, eles foram direto para lá, isso é uma coisa legal também. E olha a dificuldade, né? Um dia caminhando, parece. Longe, né? A gente faz um corpo duro por tão... né? E principalmente eu acho que um ponto forte pra ir de carro, às vezes, né? A disponibilidade de Pedro por entender que esse era um comissionamento da parte de Deus. Às vezes se a gente é chamado para alguma coisa, é impulsionado por Deus para alguma coisa, e aí fala, sim, não, final de semana eu faço, depois eu vejo, é que minha rotina está muito puxada. Disponibilidade, tá precisando de ouvir, tá bom, eu vou.
Deus mandou, eu vou. E levanta na hora e vai. Você quer ver faz. uma desculpa que a gente tem? Eu tive muito na minha vida, muita resistência, até entender de Deus que não é assim. Quando eu estiver pronto, eu vou. Não estou pronto ainda. Ninguém vai estar pronto. Pronto? Nunca. Como assim? Né? É até o último dia Deus está Aliás, isso é um trabalhando. engano que usa-se muito com relação ao batismo também, né? Não só sobre a pregação. É verdade. Não vou batizar, não estou pronto ainda. verdade. Não tô pronto ainda. O que é legal de Cornélio, ele tinha convicção que Deus tinha falado com ele, que para mandar chamar Pedro, etc. Porque ele chamou todo mundo, ele não ficou com medo de passar vergonha ou que não fosse verdade, ele simplesmente chamou todo mundo porque tinha certeza que Deus tinha falado. E o material traz uma reflexão que é: por que ainda não temos feito como Cornélio? Porque ainda a gente não chamou as pessoas mais chegadas, os amigos, para participar do RIP. Né? Ele No tinha caso local. um atributo, Lucas, ali no comecinho, que diz assim, que ele era um homem piedoso e temente a Deus. Acho que quando você é temente a Deus, você entende que a maior necessidade é que o Evangelho seja realmente pregado, principalmente para as pessoas mais próximas. E Deus viu esse coração desejoso, né? Viu, Mandou o Pedro, tudo ouviu isso. as orações, chegaram a Deus. A gente pontuou semana passada lá que ele ainda não era salvo, porque senão não era necessário que Pedro fosse lá Sim, pregar para ele. Mas de fato esse Tinha coração desejo, desejoso, era a exatamente. terra boa. É. E aí, essa reflexão ainda insistindo nela, por que é que você ainda não chamou? Primeiro que você não começou um RIP na sua casa, a gente está aqui para te apoiar, não é, meu? Por favor, né? Por favor, tá na hora já, né, querido? Vamos. Então, se a gente quer começar um RIP na sua casa aí, lá aí na sua cidade, a gente vai apoiar vocês nisso. Segundo, se já tem um RIP acontecendo na sua casa, por que é que você ainda não chamou aquele cara ainda? Ou no RIP virtual que você está assistindo agora, por que você não marcou ninguém embaixo ainda? Tá com vergonhinha? Tá achando que vai... Ah, por favor, faça isso, começa lá em João 1, começa já marcando, já de cara já o pessoal, para fomentar esse RIP. E agora de novo, versículo 25, lá você continua que você já leu. Entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e prostrando-se aos seus pés o adorou. Você entende que Cornélio fez uma confusão aqui? É. Cornélio está confuso, É acabou novo, de ouvir. né? Novo, não conhece. Ele tinha um coração adorador, né? Mas ele está confuso. Da Ele- pessoa errada. É, para a pessoa errada. Isso é muito legal porque mostra a preparação de Pedro depois na sequência. É natural que haja uma tendência daquele que está ouvindo a mensagem de se entregar, né? Às vezes mais do que deveria, mas cabe àquele que está ministrando. Falando, não, peraí, você Com certeza. está passando a dose, deixa eu te explicar que não é bem por aí. É o que a gente está vendo muito hoje, né, Lucas? A pessoa fica famosa, aí quer tirar foto junto com a pessoa. Eu acho isso quase uma prostração, igual a que Cornélio tentou fazer. E se o homem é homem de Deus, fala, gente, aqui quem brilha é Jesus. fundamental. Aqui o astro é o Senhor. Não sou eu, não. Eu sou só o mensageiro, eu sou o carteiro que está entregando a carta. Essa confusão as pessoas tendem a fazer. É difícil para o cara gerenciar isso. Porque uma vez eu estava conversando com o Azaf Borba exatamente sobre isso, sobre autógrafo, sobre foto. E aí ele falou assim, Lucas, eu tenho que entender também que às vezes a pessoa quer ter alguma coisa, carinho. uma lembrança, um carinho. Nesse sentido é bom, mas é facinho também das pessoas Cair se em confundirem. idolatria, com certeza. Aí Pedro, eu gosto muito Nosso de Pedro coração aqui. é uma fábrica, né? A gente busca as coisas visíveis, palpáveis, né? Mas tem que Fábrica tomar de tem que. O homem natural- Gosto muito da reação de Pedro, que agora eu vou ler. Aqui. O homem natural ele tende a querer receber. Pedro foi talvez tentado a receber essa adoração aqui, mas a reação dele rapidamente. continua Não sendo. é? Se conserta. Manda 26 lá. Mas Pedro levantou dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Pronto, ele não recebe a glória para ele. Acabou. Ele reconhece que ele é só um instrumento de Deus. A minha versão tá levante-se, eu sou homem como você. Legal. Como você, igualzinho, não muda nada. Com as mesmas paixões. Paulo fala isso, né? Com as mesmas paixões, etc, etc. O Jesus é Deus, negão? Totalmente Deus. Jesus é 100% Deus. Na passagem da pesca maravilhosa, a gente vai ver Jesus, quando Pedro vai se curvar a ele, quando ele vê tudo aquilo e se curva, Jesus recebe adoração. Lá em Lucas 5, que a gente está, inclusive, no RIP local, trabalhando sobre isso nessa semana. Mostrando que, diferente de Pedro, que não recebe, ou você vai ter que querer que Jesus ele é um canalha. Não, pelo amor Não, de Deus. mas os amigos que não creem que na natureza divina de Jesus, você vai ter que entender que Pedro é melhor que Jesus, porque Pedro não aceitou a adoração, mas Jesus aceitou a adoração de Pedro. Ou Jesus é um canalha, ou Jesus ele é Deus mesmo. Então, Exatamente. Ele é. Né? Ele é. Pedro ele levanta, então nessa história, Pedro levanta Cornélio, coloca no mesmo nível que ele, corrigiu o objeto de adoração, que é a adoração é Jesus.
Ah, os discipuladores. E esse é o papel, agora, graças a Deus, eu vou falar, esse é o papel da igreja, que é mostrar que a gente não é merecedor, a gente está na mesma condenação se não fosse a graça de Deus, que a gente é carente da mesma graça. Paulo nos diz o pior, se colocar, a gente tem que saber quem a gente é. E quem é o Senhor, para as coisas não ficarem confusas, né? Isso aí. Não confundir E as essa pessoas. ação que foi o que Pedro fez com Cornélio é uma ação que a gente tem que fazer. É por isso que a gente fala tanto que a gente não vale nada. Isso. Mas é a música da irmã, do Calcinha Preta lá, que você não vale nada, mas eu gosto de você. Aprenda do Richard, por favor. A minha prenda agora é dançar essa música, né? Cara, isso me dá um desespero, porque assim, sempre volta as questões do discipulado e tal. Querido, a gente crê muito no discipulado, é um modelo bíblico, o Senhor Jesus nos chamou para fazer discípulos. O que a gente tem que ter muito cuidado é como é que você está fazendo discípulo. Você não tem autoridade para decidir na vida de outra pessoa. A sua autoridade é para conduzir essa pessoa àquele que decide tudo por nós, que é Jesus. Então você vai falar assim, querido, vem cá, eu vou te mostrar na palavra como é que você deve tomar essa decisão. Isso é muito importante. Então, posso viajar, posso comprar um carro, posso não sei o quê. Você com Deus. Mas eu não sei o que fazer. Que bom, então eu estou aqui. Eu, como seu discipulador, vou te discipular e mostrar quem é a autoridade sobre a sua vida. E aí conduz e vai. Eu vou te mostrar princípios. Por que você quer viajar? Porque a conversa que a gente estava tendo offline aqui, lá, tá vendo? Princípios, é em cima do princípio. E aí que é isso. Aí aquele irmão mais velho que está ajudando no discipulado, ele vai dar os princípios. Você não pode sair do seu emprego porque você está fugindo do seu chefe, por exemplo. Porque você tem que encarar, cara, não é isso. A vida não é assim. Você tem que encarar. Então, quando você começa a perceber que o erro está no princípio, aí a pessoa vai tomar a decisão. Se sai, se não sai do emprego. Se viaja, se não viaja. Se troca, se não troca de carro. Sim. Se vai fazer dívida, se não vai, porque às vezes implica nisso, né? Por que você quer trocar de carro? Porque todo mundo da minha igreja está trocando de carro. Irmão, então é o princípio errado. Você não deve trocar. Bom, eu tô te mostrando que o princípio é errado. Você vai trocar, isso é um problema seu. Porque quem vai dormir e acordar com o boleto do carro é você, meu velho. Então, não resolve nada. Depois ainda falar, acho que tá Deus que não viu isso. No mesmo lugar, quando você não consultou ele para comprar carro. Pois é. Negão, versículo 27 e 28. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E lhes disse, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a um homem. Pronto. A experiência que ele viveu lá, oh Deus, maravilhoso. É isso. Perfeito. Você entende que Pedro, vamos construir junto que Pedro, ele é um judeusaço. E aí, como judeuzão, ele não pode se relacionar e se associar com um gentio. Não é lícito. É imundo. Só que qual é a tensão? É que Deus mandou ele fazer isso. E aí ele está num momento superando uma crise de consciência aqui de um formato religioso dele, que era de discriminação, que era... Então isso mostra um processo de santificação na vida de Pedro também. Pedro ele não estava pronto aqui, e aliás não morreu pronto também, como a gente estava falando agora. Mas o processo, a ação do Espírito foi trazendo luz na caminhada de Pedro. Então é legal isso. Eu sei que você talvez esteja superando crises. Como é que você prega? Como é que você senta para jantar com um homossexual, com um travesti, para conversar com ele sobre o Evangelho, se você não tiver uma ação de Deus no seu coração, senão você vai falar? Sim. Não, é porque hoje, no contexto que a gente está vivendo, acho que por causa da forma que o Evangelho tem chegado, a gente tem feito, eu estou com mais resistência de sentar para conversar com um empresário corrupto do que com um travesti. Eu queria, na verdade, conversar com alguns travestis do que com algumas pessoas que são do nosso contexto, porque você vai descobrindo que as reticências religiosas, nossas amarras religiosas, elas tendem tanto para um lado quanto para o outro depois. Né? Porque chega num ponto que eu passo a ter mais prazer de estar conversando com um irmão que não creu ainda, com uma pessoa que não creu ainda, do que com algum irmão que diz ter crido, mas não está vivendo. E o senhor me manda conversar com os dois, e ponto, acabou. Mas o cara é chato, né? Chato, Então, tem alguns crentes que são bem mais chatos. Hipócrita, né? É interessante que ele fala que Deus me revelou, então a revelação de Deus foi o quê? Que pessoas são mais importantes do que as tradições. Isso, é isso que o Evangelho está construindo aqui na vida de Pedro também. Ele chama eles de um homem imundo, acho que é uma coisa agressiva para eles ouvirem, né? Um homem imundo, né? O homem imundo, eu não sou lícito. O versículo 15 fala o quê, negão? Versículo 15, peraí.
A voz lhe falou segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou. Então ele está trazendo, isso está incomodando, mas está trazendo. Sim. Pedro reconhece que Deus poderia limpar todos, independente da nacionalidade, de onde ele nasceu. Então Pedro está... Importante entender isso, irmãos, é que a gente vê algumas atitudes em Atos, a gente vai continuar estudando, algumas incoerências com o Evangelho em Atos, é porque os irmãos, assim como nós, também temos as nossas incoerências. Isso. Então, o livro de Atos não virou doutrina. O livro de Atos mostra uma igreja absolutamente religiosa despertando para o Evangelho e abrindo isso. É fantástico. Isso é muito importante porque eu vejo alguns casos as pessoas, não, queremos ser a igreja de Atos. Não, tem que ser a igreja de Cristo mesmo. A igreja de Atos, ela estava acontecendo, estava nascendo, como a nossa igreja está nascendo. Não adianta tentar replicar aquilo lá, você não vai conseguir, você vai virar religioso de novo. Aliás, a gente está no capítulo 1.000.000 de Atos já, né? Exatamente. Não parou de ser escrito Atos, continua sendo escrito. Não massifica, né? Deus no particular, é com você, com a sua individualidade, massa, né? com o seu tempo, com a sua história. Isso é muito legal. Você realmente crê que Deus pode limpar qualquer pessoa? Ai, como eu gosto desse texto. É bom. Isso é muito bom, é libertador. Essa foi minha crise. Essa foi minha crise. Eu dizia assim, Deus pode salvar qualquer um, menos eu. Até o Chico Picadinho, que na época era assim... Era o da moda. Não, o Chico... Eu sou velha pra caramba, tá então, mas é que teve uma série que eu assistia e que mostrava os psicopatas no Brasil na época. Ainda faltava um monte que se despontou depois. E eu dizia assim, gente, esse homem é um horror, esse homem é um demônio. Porque ele mesmo diz, olha, vocês não sabem, mas quando eu olho no espelho, quando eu estou praticando o ato de picar uma pessoa que eu matei, o que eu vejo é o demônio. Eu não me vejo, não sou eu. Então eu dizia assim, o dia que seu pai foi muito, muito de Deus, ele dizia assim, nós que somos salvos, eu dizia assim, mas que tupete desse cara falar que ele é salvo, de onde que ele tira essa certeza? E eu perguntei para ele, falei, como é que você fala com tanta propriedade de ser salvo? Eu posso interromper assim? Claro, não tem problema. Não. E aí o seu pai disse para mim, seu pai foi embora. Daí na semana seguinte ele veio com a pérola, né? Olha lá, você crê que Deus pode salvar uma pessoa perfeitamente? Pode? Minha cabeça rodou, falei, até o Chico Picadinho, se ele quiser, se ele se arrepender, sim. Eu comecei a colocar quem é Deus e quem é Satanás, né, na verdade. E aí eu falei, mas ele pode, mas isso está escrito. E fiquei com isso na cabeça. E passei aquela noite pesquisando. Falei, Senhor, onde é que está escrito que o Senhor pode salvar totalmente uma pessoa perfeitamente? E achei. Caiu em Hebreus? Achei em Hebreus. E esse foi o texto que realmente mudou a minha história. Lê aí pra gente, enquanto você fala. É porque assim, antes, enquanto ela lá acha, o Josué fala uma coisa assim, que algumas pessoas a gente olha e fala assim, esse aí só jeito. Deus. Como se a gente não fosse só Deus. Ele fala isso, ele fala assim, cara, quando eu falo isso aí só Deus, é como se eu não fosse só Deus, é como se eu tivesse me convertido. E também eu sou só Deus mesmo. É verdade. Então, para você aí que acha que você não tem saída, preste bem atenção. Tem, o Senhor tem. Se você crê que Jesus pode, ele diz assim, Hebreus 7, 24 e 25. Mas este, porque permanece eternamente, tem o seu sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Nós temos um intercessor 24 horas. Um vivo. Tá maravilhoso. Vivo. Bom, é isso que eu tinha para falar com vocês. Obrigado. Valeu, gente. Cara, é muito legal. Exatamente isso que ela lá falou, a percepção de Pedro, né? Ele, no versículo 15, Deus falou para ele assim, quem é você para tornar impuro aquilo que eu santifiquei? E ele processou isso como, Deus tornou puro todos os homens. Como? Através da fé. E aí ele falou assim, eu vim aqui, eu mesmo gostaria de considerar vocês imundos, mas Deus tornou vocês puros, então eu vou pregar o evangelho para vocês crerem. Isso mostra que a ação do Espírito já estava acontecendo neles, e Pedro veio para arrematar aquilo que estava acontecendo. Então, às vezes acontece da pessoa já estar interessada no evangelho e já começar a ter uma mudança, como a gente estava comentando dos irmãos aqui, que já começaram um negócio diferente, mas ainda falta alguém para chegar lá e terminar de esclarecer aquilo que a palavra está falando, para arrematar. Então, se você já está sentindo isso aí, cara, manda e-mail pra gente que a gente vai te ajudar a arrematar aí, porque Deus já está te purificando pelo Espírito. Amém. Versículo 29, esposa e Gergelim,
O Virgílio é meu filho que tá no tamanho. Que bonitinho. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Bom, primeiro que Pedro ele não era politicamente correto, né? Ele disse que achava os caras imundos. Né? Ele disse isso. Há uma proximidade muito grande entre ser politicamente correto e fazer concessão à sua fé, à nossa fé. Sim. Então é uma coisa que a gente tem que... Também você não precisa ser tão duro assim, né? Também você não precisa ser tão agressivo às vezes. Mas é importante você saber, você se posicionar mesmo. Porque senão a gente acaba flexibilizando algumas verdades bíblicas e a gente acaba se perdendo nessa. Dá pra falar de Jesus sem ser um xarope, sem ser um crente chato. Um chatão, um chato, um xiita e o chato. Parar de Boa, ser chato. Gostei. Vou usar. A verdade e nossa convicção na palavra importam mais do que uma suposta paz que poderíamos ter com alguém. Isso é importante pontuar isso. Importante. A gente não deve fazer qualquer tipo de concessão para evitar problema ou alguma discriminação das pessoas, as pessoas te discriminarem pela sua fé. Nesse caso, vale a pena bater o pé, sim. Pedro não sabia o motivo do encontro. Até agora ele estava querendo saber por que eu vim aqui, ele não sabia ainda, né? Mas ele era preparado, ele foi de improviso, mas ele tinha todo um conhecimento de Jesus, ele caminhou com ele, tudo isso. Que é uma coisa que a gente tem que também estar sempre pronto. Eu não sei se é Tito que fala que a gente tem que estar sempre pronto para falar qual é a causa, o motivo da nossa Timóteo, fé. O motivo, a razão da nossa fé. Exatamente isso. Legal? É isso aí? Versículo 30 e 31, lá. Respondeu Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. De repente, diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Legal. Isso é a história que a gente já falou semana passada. Cornélio tinha atitudes corretas, que era no caso jejum. Algumas versões vão falar oração e esmolas também, né? Que a gente falou agora. Cornélio, ele estava sedento para conhecer a Deus verdadeiramente, o que a gente estava falando agora há pouco. 4 dias de jejum. Estava lá na pressão. Estava realmente na sinceridade. E Cornélio estava sedento, a gente estava falando agora há pouco sobre isso, sedento por conhecer a Deus verdadeiramente, era um sentimento, um coração disposto, como a gente estava falando, estava se certo ou se errado a questão do jejum, é uma outra discussão, no outro momento a gente faz sobre isso. Mas o desejo de acertar, exatamente. Então, diante de Deus, Cornélio foi lembrado por essas boas atitudes. Mesmo assim, ele não era salvo. A gente já falou semana passada sobre isso, a gente está apontando de novo, porque se ele fosse salvo, ele não precisava que Pedro fosse lá pregar para ele. Ele precisava conhecer Jesus mesmo. É bom pontuar porque as boas coisas que ele fazia eram boas coisas, mas não eram o suficiente para salvar. Quando você olha as suas atitudes, talvez você tenha boas atitudes, você ajude gente, sim ou não. Boas coisas, legal, não é para deixar de fazer, mas isso é insuficiente para que você seja salvo. Cornélio ele era apenas alguém buscando com sinceridade a Deus. Ele não tinha ido para a cruz ainda. Exatamente. Ele estava olhando para a cruz. Precisava estar pregado, né? Ele precisava estar pregado. O eu tinha que estar lá. 32 e 33, negão. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim, mandei buscar-te imediatamente. E foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer-nos. Cara, eu acho isso de uma responsabilidade impressionante, cara. Ô Pedro, você chegou aqui, reuni todos os meus amigos, meus parentes. Ok, pode falar o que Deus mandou você falar. É muito louco. Eu acho uma responsabilidade enorme. Agora, é o mesmo que a gente está passando agora aqui, né? Porque a gente se propõe a trazer uma mensagem de Deus para você também, ou num RIP local que a gente faz. As pessoas se reúnem para ouvir não opiniões humanas. Você não veio aqui ouvir o que o Lucas acha, o que o Richard acha, o que ela lá acha, o que a Mônica acha. O que você veio aqui ouvir o que Deus é o que Deus acha, diz. o que Deus diz, exatamente. Então é uma responsabilidade enorme, a gente não pode fugir da raia, mas a gente tem que saber também que a gente está, uma responsabilidade muito grande, fazer isso com muito temor e tremor, como a palavra de Deus diz, ao falar de Jesus e não as nossas opiniões. Versículo 34, 35, lá. Abrindo Pedro a boca, disse: na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Cara,
ser agradável, ele é agradável a todo mundo que anda direito, né? É isso que o texto falou. Isso. É diferente de ser salvo. Sim. Aqueles que seguem os princípios bíblicos no mundo mesmo, ainda que não tenham fé para ser salvo, eles serão bem-sucedidos nas coisas, nas promessas que Deus deu na palavra. Eu não sei se eu fui muito claro. Fui claro? Fui confuso? Sim. Por exemplo, se Deus dá um princípio bíblico, maridos amem as esposas sejam submissas, vão viver bem em casa, Isso. ainda que não sejam salvos, vão viver bem, porque é um princípio bíblico estabelecido, tem uma promessa estabelecida por Deus, ainda que você não creia e não seja salvo, você vai viver bem na terra. Isso. Então é legal que quando Deus fala que é agradável todo mundo que teme e faz o que é justo, ele não está falando propriamente de salvação, ele está falando de uma vida boa. Porque isso. pessoas que não conhecem a Cristo podem viver melhor ou pior. Sim. O que, na verdade, é uma coisa muito importante, é assim, Deus é bom. Bom é a definição. Deus bom é a representação de Deus. Então, se qualquer pessoa, não importa fé, não importa nação, tradição religiosa, faz algo de bom e de realmente bom, um bem real, vem de Deus. Isso é manifestação de Deus. O que não quer dizer que necessariamente essa pessoa tenha a salvação. A salvação está em Jesus e é só por ele. Tem mais a ver com as fagulhas, como é que fala? Que a cirofenícia? As migalhas que de caem Deus na na criação, Isso. é lógico. Os traços da natureza de Deus. E aí, não se confunda, porque fazer coisas boas constantemente não torna você salvo. Então, é muito importante entender isso, porque senão eu acabo ou distorcendo o caráter de Deus, dizendo que, tá vendo, fiz coisas boas em nome de Deus e ele não salva, ou então distorcendo o caráter do que é bom. E aí o bom passa a ser relativo, que é exatamente o problema de Gênesis, quando fala que o coração do homem se inclinava para o mal e somente para o mal, né? Aquilo que é bom para mim já não é bom para mais uma galera. Isso não é um bem real, isso não veio da parte de Deus, isso veio do seu coração corrupto, do nosso coração corrupto. Então... Tem um outro cara no Velho Testamento, que vocês vão lembrar, que é uma experiência parecida com Cornélio. Dá para fazer um paralelo, que é Naamã. Naamã, legal. Naamã, o texto fala, eu vou até ler que está aqui na referência, que é 2 Reis 5:1, ele fala assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, a Síria é o povo inimigo de Deus, não era judeu, é inimigo, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, com S minúsculo, o seu senhor, o seu rei, pois por meio dele, o Senhor, com S maiúsculo, Deus, tinha dado vitória ao povo sírio. Isso. Então mostra Deus espalhando a sua revelação muito além dos muros de Jerusalém. Isso. Deus não é evangélico, cara. Poxa, desculpa desanimar você, mas Deus não é evangélico, cara. Deus está agindo no mundo e Ele conta com você salvo para ser um agente do reino de Deus no mundo e não ser um evangélico e achar que Deus está a favor dos crentes. A história do ímpio tesoura para o justo, né? Não. Então tudo que eles estão fazendo lá está errado, Deus vai botar na minha conta. Ou você nunca foi feliz. Você tem coragem de dizer para uma mãe que pariu e pegou a criança no colo e dizer que aquele sentimento olhando a criança é um sentimento ilegítimo? Absurdo. É uma felicidade, sim, uma fagulha de felicidade, um momento de felicidade que ele está tendo. É evidente que quando ele volta para a vida no cotidiano, ele vai perceber a loucura que é viver longe de Jesus. Sim. Mas dizer que, aí você vai pregar e vai dizer, você nunca foi feliz? Não, você teve momentos de felicidade, exatamente que você teve momentos de felicidade está na hora de você conhecer a Deus de verdade. Isso. Porque quem te deu esse momento foi Deus que proporcionou isso. É muito mais coerente pregar o evangelho assim do que dizer, você não vale, nossa, até hoje você não sabe o que é felicidade, até hoje você não sabe o que Deus nunca se atentou para você, tudo que você tem é obra. Não é assim. Não é assim, não. E o texto fala, só para a gente continuar lendo, que Pedro dizendo, agora percebo, nesse momento, eu percebo verdadeiramente que Deus não faz exceção de etc. Então parece que só agora que Pedro acredita de fato nisso, né? Nesse momento é que foi descortinado no coração de Pedro isso. Muito legal. Minha esposa linda, você vai ler agora um texto tão grande de 36 a 42. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem que o que acontece em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo num madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto,
não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Bom, um ponto aí. Então, Pedro ele começa confirmando todas as informações que Cornélio e seus amigos tinham ouvido o que tinha acontecido em Jerusalém. Então ele começa a dizer assim, cara, tudo que vocês ouviram é verdade mesmo. Eu vi. Eu vi. Aliás, João vai falar, eu botei a mão, né? Os olhos viram, é muito legal isso. Legal. Aí Pedro inicia a sua pregação, que está fazendo, mas a gente observa que Cornélio já buscava de coração, que foi praticamente, não houve um confronto entre Pedro e Cornélio sobre religião, essas discussões, mas e minha entidade que eu sigo? Ele não tem esse confronto, já existia já um início já mais suave ali. Houve um esclarecimento da ação do Espírito Santo. Pedro, então, ele apresenta as boas novas de paz, como lá em Efésios. Leia Efésios 2, 11 a 16, negão, enquanto a gente continua aqui. Porque pregar o Evangelho não é convidar para ir na igreja. Pregar o Evangelho é você falar do Evangelho, das boas notícias de Deus. Efésios 2, 11 a 16. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão por aqueles que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. E que, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. O objetivo dele é criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Você está percebendo que é uma ação, é um plano macro de redenção do homem de uma forma geral, muito além de fato. Quando a gente fala assim, muito além de fato de ser evangélico católico, a gente não está ratificando ou condenando as posturas de cada um. A gente está dizendo só que a salvação vem por crer, e quando eu creio e começo a ter o Espírito Santo de Deus mora em mim, ele começa a me mostrar as minhas incoerências. Então você vai perceber incoerência com a palavra de Deus no meio católico, no meio evangélico, no meio espírita, no meio kardecista, no meio corintiano. Sempre tem as incoerências, e aí o Senhor vai conduzindo e vai transformando. Tem muito mais Deus num grupo onde você encontra 2 evangélicos, 2 católicos, 2 testemunhos de Jeová, e eles vivem em harmonia, respeito e amor, do que num grupo exclusivamente evangélico, ou exclusivamente católico, exclusivamente testemunho de Jeová, seja lá o que for. Porque Deus se manifesta através do amor e do não julgamento do ponto de vista humano, né? E da comunhão que surge disso. Então tem muito mais Deus nessa heterogeneidade dos grupos do que na homogeneidade. A homogeneidade são os judeus erguendo os muros para impedir que os gentios andem. E aí isso é um problema grave para ser resolvido aí na sociedade. Aliás, como diz o Amaral, transforme os muros em pontes. Quebre os muros e transforme em pontes. Versículo 42 lá. Ele nos mandou pregar ao povo e testificar que por Deus foi constituído o juiz dos vivos e dos mortos. Pronto. Então a nossa missão também é pregar ao povo, legal pontuar assim, do mesmo jeito que é Pedro, pregar que Jesus é juiz e não apenas salvador. Interessante que ele pontua isso, né? Porque senão fica um evangelho muito água com açúcar, né? Aquele negócio, vem sim do jeito que você está, do jeito que você está mesmo, venha, mas lembra que Jesus vai transformar aquilo que não é coerente na sua vida. Então, porque Jesus vai trazer juízo, ele vai condenar também aqueles que não se renderem a ele, tudo isso. Importante pontuar isso. O julgamento não será apenas no juízo final, mas já começa em vida. Gálatas 6 fala de um plantio aí, você colhe e planta. E aí isso acontece. Versículo 43, né, Leão? Todos os profetas dão testemunho dele, e de todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados, mediante o seu nome. Cara, olha só, então crer gera perdão dos pecados. Foi isso que você acabou de ler, né? Isso, exatamente. Se eu estou inventando, você leu isso mesmo? Exatamente isso, cara. E é uma salvação imediata. Aquele que crê
recebe perdão e acabou. Não, mas não é. É que tem que batizar lá na minha igreja, que lá a gente tem um batismo bom, assim. Lá é diferente, o senhor foi aguinha por cima, o nosso tem que afundar não. Ih, mas você batizou essa igreja aí não pode, porque eles falam as coisas, a gente tem que batizar você de novo. Porque... Meu pai conta que ele foi batizado 4 vezes. Foi isso que aconteceu aqui, né? Não foi. Não foi isso que aconteceu aqui. Foi isso, né, cara? Creu, recebeu o perdão dos pecados. É lindo demais, essa é a palavra. Assim. O texto que você leu, ele fala que todos os profetas dão testemunho, né? O Messias, ele foi grandemente anunciado no Velho Testamento, tipo, tem muitos textos messiânicos. É isso lá, você gosta de Isaías, eu sempre vejo você citar Isaías. Né? Gosto também. Tem um texto aqui de Pedro, não sei se já está ficando muito longo o ritmo, mas eu vou tentar. O texto de 1 Pedro 1:8 fala assim: mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Pois vocês, está falando da gente, você aí na sua casa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo. Lá atrás, o Espírito de Cristo apontava que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que lhes seguiriam aqueles sofrimentos, aquele jeito de viver que aconteceria. Então Pedro fala sobre isso, é muito legal isso, mostrando que lá atrás o Cristo é resultado de um monte de profecias sobre o Cristo real. 44, esposa. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Pronto, o Espírito vem pela mensagem da cruz. Estavam ouvindo a mensagem da cruz, o Espírito Santo veio. Não há salvação sem a palavra. Amém? Sim. Sem a palavra pregada não tem salvação. Perfeito. É isso, Lala? Claro. Pronto. Ela lá me olhou assim, com um olhar de repreensão. Falou, imagina. Igual eu me senti agora na escola dominical, quando ela era professora. Eu falei assim, falei besteira. Aqui, então, nesse momento, se cumpre a propagação do Evangelho lá de Atos 1:8. Lembra de cabeça Atos 1:8? Vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Nesse momento, a gente está vendo os últimos atos aí, os últimos estudos sobre Atos, cumprindo Jerusalém, Judéia, Samaria e nesse momento os confins da terra. Aqui em Taubaté. Continua propagando até aqui em Taubaté. Versículo 45, lá. Os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, maravilharam-se com o dom do Espírito Santo, que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Cara, a minha versão fala assim, os judeus convertidos de fato, aqueles os cristãos mesmo, os judeus convertidos, os circuncisos, né, sua Bíblia fala. Os fiéis que eram da circuncisão. Eles ficaram pirados, porque o Evangelho caiu sobre... Quer dizer então que não é só nós, cara. Quer dizer então que não é só a gente, tem mais gente sendo salva apesar da gente. Sim. A salvação apesar da nossa igreja, né, da nossa religião, isso é muito louco. Cara. Muito louco isso. Cara. Até esse momento a comitiva estava quieta, né? Todo mundo estava quieto, ouvindo, só esperando, vendo Pedro falar, a comitiva que estava com ele estava quieta. 46, negão. Pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse. Pronto, para aí. Foi necessário uma ação visível para deixar bem claro para todo mundo que o Evangelho também era para os gentios. Deus é muito legal. Né, a gente não tá, por que a gente está dizendo isso? Que não é assim obrigatório a pessoa crer e ter a experiência com línguas. Mas a partir de Atos 1:8, que a gente acabou de citar, foi necessário essa experiência visível de forma progressiva para que todo mundo entendesse que o Evangelho chegou. O meu está escrito aqui também, assim, quando você clica na abinha que tem nesse versículo, ou em outros idiomas. É o Xenolalia. Então o próprio original abre essa possibilidade de não ser só línguas estranhas, mas também a experiência de Atos 2, que foi falar em outras línguas humanas mesmo. Que todo mundo reconheceu, os estrangeiros reconheceram na sua própria língua. Esse referencial de Atos 2 que é a chave hermenêutica aí do texto, que mostra que assim, Deus deu para eles o mesmo sinal que eles viram no recebimento do Espírito Santo prometido por Jesus. Ou seja, para testificar que de fato era Jesus agindo neles ali, para que eles pudessem reconhecer. Então, isso mata a questão de, então receber o Espírito Santo tem que falar em línguas, e também mata a questão de os gentios não recebem o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque eles, enquanto judeus, receberam o Espírito Santo de Deus por crerem em Jesus e viram o sinal. E aí eles veem o mesmo sinal. É mais ou menos o seguinte...
nem sempre que alguém recebeu o Espírito Santo de Deus vai falar em línguas desse jeito, mas sempre que falar em línguas desse jeito, fica sendo um sinal de que recebeu o Espírito Santo de Deus, porque é uma das marcas de Deus. 1 Coríntios 14, eu tô falando é evidente que você está falando de línguas reais, Línguas reais, sim, não sim, que sim. a gente vê por aí galera imitando, né? Isso, Aí... Eu já vi, cara, eu não vou falar, hoje no assunto eu não falo. 1 Coríntios 14, 22 fala que as línguas são sinal pro incrédulo. Então o real mesmo é legal. 47, Lala. Pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Cara, eu fico vendo o Pedro assim, numa no tensão, no conflito, e falando assim, pessoal, é isso que eu tô falando, é isso mesmo, né? A gente vai negar a água para eles? A gente não pode negar, cara. É isso mesmo? Vocês concordam? Não, ele estava vivendo pode... uma coisa muito louca para ele mesmo, né? Muito fora nova. do muito cercado, nova. né? E aí, só um comentário aqui também não é o foco, mas a convicção que o Espírito trouxe gera o batismo também iminente, assim, imediato. Sim, então, crer. aquele que é convertido é necessário que seja batizado, amigão. Amigão, é você mesmo. E é você, se você crer, você tem que ser batizado. Mas eu já fui batizado quando eu não cria ainda. Então não é batismo, foi um banho. Então depois de crer é necessário que você seja batizado. Isso. É isso aí. Versículo 48, esposa. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo e depois pediram a Pedro que ficasse com eles mais alguns dias. Pronto, eles mostram o interesse de aprender mais, né? Eles ficam mais um pouquinho com a gente. E Pedro ficou. Sim. Também ele não se importou com os outros compromissos, os planejamentos que ele tinha, ou se a nossa teoria furada que ele estava de férias na praia, também não se preocupou com as férias. De um jeito ou de outro ele abriu mão de tudo isso. A agenda dele era de Deus, né? A agenda de Deus, para fazer e para atender a necessidade do novo convertido ali para pregar. É por isso que a gente vai pegar agora um carro e vai andar 15 horas para fazer isso aqui. Esperamos ficar mais alguns dias para descansar e voltar embora. E interessante é você conhecer as vidas, né? Você evangelizar, você falar do amor de Jesus, aquilo que te alcançou, aquilo que mudou a sua vida, e conhecer a vida do outro e ver o efeito que essa palavra está tendo. Isso é isso que cai lá no Salmo 133, que as mulheres da reunião falam assim, é o Salmo da Lala, mas é onde Deus ordena, é o Salmo 133, a vida e a bênção, é no corpo, é no relacionamento, é aí que a gente é abençoado e é aí que a gente é abençoado. É muito lindo isso. Esse é o cristianismo na prática. Amém. Não existe vida cristã isolada, né? Não existe uma fé individual. Pedro deve ter criado um vínculo de amor com Cornélio e com todo esse povo. Aqui, na minha Bíblia está escrito assim, Pedro cria o grupo Hip Cesaré no WhatsApp. Tá aqui. Muito legal. Hip Cesaré no WhatsApp. Isso é muito legal porque essa diversidade, vamos entender que é uma diversidade cultural também muito forte. Então, assim, imagina o quanto era desagradável para Pedro ver que tinha neles algumas atitudes, um jeito de agir que não era coerente com o judeu. E eles já eram bastante rigorosos com ele. Ele foi criado a vida toda. Pedro aqui não é garoto, né? Ele não tem 20 anos, ele já é um senhor maduro. A vida toda ensinado de que o gentio era um problema. E aí começa aquela coisa, eu odeio o jeito que o gentio come, eles fazem barulho quando mastigam. Sabe aquelas chatices que a gente tem de culturas diferentes? E ele ficou ali com os caras para conviver com a diversidade. Então, o irmão que está com dificuldade de congregar porque entendeu uma porção melhor do evangelho e entendeu que a igreja XYZ não está pronta. Querido, se você entendeu mais, você precisa doar um pouco mais. É mais difícil, eu sei que é complicado. Mas é aí que você vai somar no corpo, na diversidade. Andar com o irmão que entendeu menos. Imagina a tensão de Pedro quando o Cornélio falou assim, hoje é dia de festa, mata o porco. Pensou? E Pedro... que pessoa indicada, né? Muito amado. Sim. Ele foi amado. Ele sabe que negou, ele viu, ele viveu isso. E ele viu o amor de Jesus. Como que eu não vou amar o próximo? Se eu fui tão amada pelo Senhor, se eu sou tão cuidada, se eu fui tão resgatada, é natural que isso aconteça, né? Conclusão, eu vou ler aqui e vocês vão dizendo amém. As pessoas que nunca ouviram o evangelho não podem ser salvas. Amém. Amém, infelizmente. Mas o coração que busca a Deus será provido pelo Espírito com a palavra da salvação. Amém. Deus vai levantar a gente para ir lá pregar lá no meio da selva. A gente não fala muito do Brasil, selva, né? A selva. Deus age a favor dos que o buscam para que consigam encontrá-lo e também para que os que já foram salvos
permaneçam na fé até o dia da sua volta. Amém. Ele mesmo. Amém. Se a pessoa quer compartilhar uma história lá, contar uma benção, vai mandar um e-mail para onde? Do Evangelho Simples? Pronto. É Qual seria o óbvio. e-mail do Evangelho Simples? Então, Mônica. Não ouvi. Não prestei atenção. Fale com. Ah, tá. Volta. Essa é diversão, né? Esse não gosta, que a gente faz pra zoar Esse é mesmo. pra zoar mesmo. Todo mundo que vem de primeira vez passa por isso. É aquele ali que tá escrito ali, ó, que a Mônica falou. Ela falou. Fale com @evangelho5.com.br. É isso aí, ó, que o Lucas falou. Legal. Muito bom. Manda e-mail. Gente, tamo junto. Esse foi um pouco mais longo, então não vou nem falar mais nada. Tamo junto, um abraço. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém.